Muitíssimo obrigado por me receberem. Uma boa noite a todos vocês. Que privilégio estar aqui. Eu gostaria de desejar feliz sábado a vocês, especialmente aos nossos irmãos latinos. Eu dei feliz sábado para vocês em espanhol porque, como vocês bem lembram, a palavra sábado, especialmente em espanhol e português, sábado, não deixa dúvidas de que este é de fato o sétimo dia. Normalmente, aqueles que falam inglês costumam dizer, este é o meu sábado, este é o seu sábado, este é o sábado dele. Mas as línguas latinas não deixam dúvidas de qual dia é o verdadeiro sábado. Afinal, você não ouve pessoas dizendo, esta é a minha terça, aquela é a terça do outro. Mas, enfim, feliz sábado. Hoje é o nosso último encontro. Eu realmente gostaria que vocês se comunicassem comigo após essa série pelo site Belt of Truth Ministry. Eu adoraria continuar me comunicando com vocês, especialmente aqueles que foram desafiados com os temas aqui, que passaram a ter dúvidas. Entre em contato conosco, beltoftruth.com. Também gostaria de lembrá-los a respeito dos caderninhos amarelos. Se você não preencheu, por favor, coloque lá seus dados para que possamos entrar em contato com vocês. Eu finalmente gostaria de agradecer ao Ministério Amazing Facts. Esse ministério significa muito para mim e para minha esposa. Foi através desse ministério que eu passei a ter contato com a verdade. Mas, muito bem, hoje chegamos finalmente ao mito número 7. E eu não deixo de ficar impressionado como conseguimos condensar tanto assunto em apenas 10 noites. Ainda assim, há muito mais a ser dito. Se você gostaria de saber mais, por favor, coloque o seu endereço em nosso site, providenceandprophecy.com. Dessa forma, você será adicionado à nossa lista e receberá notificações a respeito de nossos lançamentos e novidades. Especialmente o nosso próximo programa, chamado A Última Hora. Será um programa voltado especificamente para as profecias que remetem aos Estados Unidos da América. Nós nos aprofundaremos em vários temas que não tivemos tempo de abordar aqui nessa série. E, é claro, vocês também receberão gratuitamente o livro 7 Mitos Mortais dentro do Cristianismo. Mas, muito bem, o tema de hoje é chamado Levanta, Mata e Come. E você pode estar se perguntando, que título é esse? Já vai abrindo sua Bíblia em Daniel capítulo 1. Logo, logo estaremos lá. Mas você já deve ter ouvido falar daquela passagem que diz: portanto, quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Queridos, tudo o que fazemos em nossa vida deve ser para a glória de Deus. Sabe, desde pequeno eu me dei conta a respeito dessa verdade. Ter um relacionamento com Cristo não é apenas ir para a igreja, orar. Não, toda a nossa vida deve ser vivida para a glória de Deus. Isso engloba o meu trabalho, meu estudo, quando toco música, qualquer coisa que fazemos. Tudo na experiência humana pode honrar a Deus ou desonrá-lo. E é interessante que Paulo utiliza um exemplo específico ali. Normalmente a gente deixa isso de lado, não? Ele se refere ao que comemos e bebemos. Mas afinal, aquilo que comemos e bebemos pode ser para a glória de Deus? Será que essas coisas podem desonrar a Deus? Este é o tópico dessa manhã. Alguns podem estar se sentindo incomodados agora, achando que iriam ouvir uma mensagem de paz e segurança, dizendo em sua cabeça, não, lá vem ele falar de estilo de vida. Alguns se defendem dizendo, isso aí é legalismo. Mas eu não acho que colocar a nossa vida em harmonia com os preceitos divinos seja legalismo. Minha Bíblia diz que Deus quer me transformar. Ele quer renovar a minha mente. Ele é capaz de me impedir de cair em qualquer tipo de tentação. Ele não deixará que eu seja tentado além daquilo que posso suportar, pois Ele me dará força para tal. O próprio Jesus foi tentado em todos os pontos, assim como nós. Este é um ensinamento muito profundo. Incluiu até mesmo o apetite. Transforma essas pedras em pães, disse o diabo. Mas Cristo venceu todas as tentações. E não é ótimo saber que podemos ter a mente de Cristo também? Cristo manteve um caráter vitorioso. Ele venceu o diabo. Ele viveu uma vida perfeita. E nós também podemos ser vencedores. O livro de Apocalipse repete por 7 vezes que nós venceremos, mas não venceremos com nossa própria força, mas pelo sangue do Cordeiro.
É somente através dos méritos de Cristo que somos perdoados, e, de igual modo, é apenas pelos méritos e justiça de Cristo que vencemos. Nossa justificação e santificação se encontram apenas na justiça de Cristo. Que nunca nos esqueçamos disto, pois se dependermos apenas de nossa força e justiça, estamos condenados. Eu tenho boas notícias para você hoje. O sangue de Jesus basta para a nossa salvação completa. Mas veja o que é dito em 3 João a respeito da saúde. Amado, oro para que você tenha boa saúde e tudo lhe corra bem, assim como vai bem a sua alma. Portanto, João não está interessado apenas no nosso bem espiritual, mas ele quer que tenhamos boa saúde. Mas por que a saúde física é tão importante para Deus? E por que o cristianismo, de forma geral, não se preocupa tanto com isso? Talvez tenha algo que ver com a crença pagã da alma. Essa doutrina grega de que a alma é uma coisa que fica flutuando por aí. Para eles, o físico não é tão importante assim. Mas Deus criou Adão do pó. Segundo Gênesis, Adão se tornou uma alma. Ele se tornou uma alma vivente. A palavra nefesh, para alma. Após ter formado algo físico, ele sobrou naquilo seu fôlego de vida. Houve então uma unidade, não um dualismo. O físico mais o fôlego de vida tornou-se uma alma vivente. A fisiologia do ser humano é unha e carne da totalidade daquilo que somos como uma alma. Eu nunca pensei sobre isso quando era criança. Mas este assunto é muito importante até nas profecias. Afinal, o selo de Deus é colocado na testa, num lugar físico. Mas por que na testa? Bem, você sabe que é bem na testa que fica o nosso lóbulo frontal. É justamente a região do cérebro onde são tomadas as decisões. A ciência moderna descobriu que o lóbulo frontal é a região do cérebro responsável pelo nosso julgamento, pelo nosso discernimento. É onde ocorre a nossa moralidade, a nossa espiritualidade. É por ele que adoramos, que discernimos entre o bem e o mal. É a região do cérebro onde a vontade decide por Cristo. É através dessa região que identificamos os enganos do inimigo. É através dessa região que andamos pela fé diariamente com Jesus Cristo. Em Romanos 12 é dito: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Não se conformem com este mundo, mas sejam transformados pela renovação da vossa mente. Você viu a conexão entre o nosso corpo e mente? Se você quer ter a sua mente transformada, precisamos oferecer os nossos corpos como sacrifício vivo. E há grandes alertas na Bíblia a respeito de como cuidamos do nosso corpo, mais especificamente do que colocamos em nossos estômagos. Filipenses 3,19 diz: o destino deles é a perdição, cujo Deus é o estômago. Eles se orgulham daquilo que é vergonhoso e só pensam nas coisas terrenas. 1 Coríntios 3,16 amplifica este conceito. Lá é dito que o seu corpo é o templo de Deus. E no final, aqueles que destruíram esse corpo também serão destruídos. Mas por que é utilizada uma linguagem tão forte a respeito do templo de Deus, a respeito do nosso corpo? Por que uma linguagem tão forte é utilizada para aqueles cujo Deus é o apetite? Ora, porque isso é adorar um falso Deus. Portanto, este é o mito sobre o qual falaremos hoje. Mito número 7. Deus não está preocupado com o que coloco em meu corpo. O entretenimento, as comidas, até a cervejinha social. Isso não é a questão de salvação. Você já ouviu alguma vez as pessoas dizerem: ah, isso aí não é ponto de salvação? Acontece que se Deus está recomendando fortemente que mudemos alguma coisa e simplesmente dizemos: ah, isso não é ponto de salvação, ora, isso não deixa de ser uma rebelião aberta. E rebelião é uma questão de salvação. Na Bíblia não tem esse negócio de assunto menos importante. Pois se Deus nos convence de alguma nova verdade, e nós simplesmente ignoramos isso, nós estamos nos afastando de Deus. Não podemos servir dois mestres. Ah, mas eu gosto desses filmes, eu gosto daquela série, eu jogo aquilo, eu escuto essa música. Veja, queridos, isso é uma questão muito séria. Trata-se sim de um ponto de salvação. É perigoso dizer não àquilo que Deus nos orienta. Se escolhermos um outro mestre além de Deus, vamos acabar rejeitando-o. Segundo a Bíblia, se alguém ama o mundo mais do que a Deus, essa pessoa, na verdade, não ama Deus. 1 João 2, verso 5.
Muito bem, isso tudo foi apenas um prefácio. Nós agora vamos estudar Daniel capítulo 1, mas eu precisava fazer essa introdução para mostrar a vocês que Deus tem sim um plano para a nossa saúde física. Nosso caminhar com Jesus depende disso. Muito bem, vocês conhecem o contexto de Daniel capítulo 1? Daniel e seus amigos eram prisioneiros judeus. Eles e muitos outros judeus haviam sido levados como prisioneiros pelo conquistador que invadiu a cidade de Jerusalém. E os seus senhores olharam para eles e acharam que eram jovens promissores. Eles podiam tornar-se bons servos do rei. Então passaram a treiná-los, educá-los e alimentá-los conforme os costumes babilônicos. Agora, a alimentação babilônica devia ser uma coisa daquelas, não? Hoje veremos os desafios enfrentados por eles em relação a esse assunto. Aconteceu que Daniel foi de escravo para o conselheiro mais confiável do rei. Como pode um escravo se tornar o conselheiro mais confiável do rei? Como foi que Daniel tornou-se o sábio mais inteligente de todo aquele reino? Aconteceu que o rei ordenou que esses jovens fossem alimentados com a melhor dieta da Babilônia. Era uma comida, segundo os padrões de hoje, muito rica. Era muita carne, muito vinho. Segundo eles, isso os tornaria mais inteligentes. Mas não foi bem assim. Vou ler Daniel, verso 8. Daniel, no entanto, decidiu não se contaminar com a comida e o vinho do rei. Daniel, portanto, decidiu fazer algo muito ousado aqui. Ele pediu ao chefe dos oficiais que não fosse alimentado com a comida do rei. Daniel chegou e disse, olha, vamos fazer uma experiência. No verso 12, peço-lhe que faça uma experiência com seus servos por 10 dias. Não nos dê nada além de vegetais para comer e água para beber. Depois, você compare a nossa aparência com as dos jovens que comem a comida do rei e trate os seus servos de acordo com o que você concluir. Uau, isso é bastante ousado da parte de Daniel. Ele parecia estar bastante confiante. Nos dê apenas 10 dias de alimentação à base de vegetais e água e depois faça sua própria avaliação. O chefe dos oficiais concordou em fazer a experiência e os alimentou daquela maneira por 10 dias. E ao final daqueles 10 dias, veja qual foi a conclusão do chefe dos oficiais. E passados os 10 dias, os jovens pareciam mais saudáveis e mais fortes do que todos os jovens que comiam a comida da mesa do rei. Eu acho que o oficial não estava preparado para aquele resultado. Então, ele tirou a comida especial e o vinho que haviam sido designados e passou a dar-lhes apenas vegetais. O oficial disse, ok, vocês ganharam, vocês realmente parecem melhor. Vamos permitir com que continuem vivendo dessa maneira. Mas entendam que não é apenas uma questão física de músculos. A nossa saúde física afeta a nossa mente, o nosso espírito, pois a mente é parte do corpo. Aquilo que colocamos em nosso corpo afeta diretamente a nossa mente, o epicentro espiritual de nossa alma. Afeta o nosso cérebro. Verso 19, o rei conversou com eles. Agora vem a prova de fogo. O próprio rei diria o que achou deles. Muito bem, vamos ver qual foi a opinião do rei. O rei conversou com eles e não encontrou ninguém comparável a Daniel, Ananias, Misael e Azarias, de modo que eles passaram a servir o rei. Eles foram elevados a essa posição de confiança ao lado do rei. Em toda a matéria de sabedoria e discernimento sobre o que o rei lhes perguntava, os achou 10 vezes mais sábios do que todos os magos astrólogos que haviam em todo o seu reino. Que história poderosa! É incrível o que o plano de Deus é capaz de fazer pela nossa saúde física, mental e espiritual. Você se lembra do que a Bíblia disse sobre oferecer os nossos corpos como sacrifício vivo ao Senhor? Bem, essa é a coisa racional, lógica a se fazer. Não podemos comer o que o mundo come, a dieta babilônica. Queremos uma mente renovada. O resto do verso diz isso. Diz assim, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Daniel e seus amigos testaram isso. O próprio Deus disse, prove-me para ver se eu não despejarei as bênçãos do céu sobre vocês. Essa história, portanto, é um ótimo fundamento para aquilo que estudaremos nesta manhã. Muito bem, vamos começar falando sobre o vinho do rei.
O mundo hoje acredita que beber socialmente não oferece nenhum risco. Mas você sabia que a Universidade de Berkeley, na Califórnia, descobriu que até mesmo uma ínfima quantidade de álcool no sangue é capaz de incapacitar a habilidade do cérebro de processar a informação? Bem, é óbvio que Satanás sabe disso. E, sendo assim, o que você acha que ele procuraria fazer com o cristianismo? Ele os tentaria convencer de que beber socialmente não faz mal. Não, os cristãos não ficam como o resto do mundo caindo pelas ruas. Não, eles bebem moderadamente. Mas, segundo esse estudo científico, apenas 0,02% já prejudica a capacidade cerebral de processar informação. Agora, é claro que Deus já sabia disso há muito tempo. É por isso que Provérbios 20, verso 1 diz: "O vinho é escarnecedor e a bebida forte é alvoroçadora. Todo aquele que neles erra nunca será sábio." As bebidas alcoólicas prejudicam o lóbulo frontal. Apenas uma dose já é capaz de influenciar as decisões tão importantes que devemos estar fazendo agora nos últimos dias. E o próprio Daniel, que era 10 vezes mais inteligente do que todos os outros, recusou-se a tomar qualquer bebida. E sabe, poderíamos fazer todo um programa apenas sobre essa questão de beber moderadamente. Uma pequena quantidade de álcool já afeta o fígado, o coração. Cada vez que o álcool adentra o nosso corpo, este começa a soar seus alarmes de emergência, dizendo que há a presença de veneno e que esse precisa ser expulso. Isso sobrecarrega o sistema imunológico, gera radicais livres, causa irritação na bexiga, mas o ponto mais importante a ser destacado nesse estudo é que apenas uma pequena dose já afeta a capacidade do cérebro de processar informação. Não olhes para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e escoa suavemente. No fim, ele pica como a cobra e te morde como o basilisco. Veja que interessante comparar a bebida com uma serpente. Afinal, quem é a antiga serpente é Satanás. Isto é um engano de Satanás, aquele que engana todo mundo. Quando a capacidade de sua mente é reduzida pelas coisas que você coloca dentro do corpo, nós nos tornamos mais vulneráveis. O perigo de sermos enganados aumenta. É por isso que a Bíblia diz: nem olhe para isso. Nem olhe para os comerciais de bebida. Isso é uma armadilha, vicia. Nem sequer pense nisso. Você sabia que 1 a cada 6 americanos tem problemas com bebidas? E ainda mais trágico é o fato de que 1 a cada 3 famílias americanas diz já ter sido afetada por alguém que bebia. Então, por que ainda existem igrejas cristãs aprovando o uso moderado de álcool? Elas estão contribuindo para essas famílias quebradas. Elas deveriam estar alertando o mundo sobre este engano de Satanás. Agora, eu sei que existem um monte de desculpas, eu mesmo as utilizava. Por exemplo, Paulo recomendou a Timóteo que utilizasse vinho. Jesus deu vinho para as pessoas. O verso de Paulo diz assim: "Não bebas apenas água, mas usa um pouco de vinho por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades." A princípio, podemos ler esse verso e dizer: "Ai, que legal, então podemos beber um pouco de vinho." Mas precisamos saber qual é a palavra original do grego aqui. Será que Paulo estava dizendo a Timóteo: "Ei, Timóteo, olha como o vinho é gostoso. Ele não é zombador, não é escarnecedor." Ora, isso não contradiria a Bíblia? É claro que sim. Mas a verdade é que aqui nesse texto, Paulo utiliza a palavra oinos. É a palavra grega que pode ser utilizada para vinho alcoólico e suco de uva. Essa palavra pode ser aplicada a ambos. Então, para harmonizar esse texto com o restante da Bíblia, qual o sentido da palavra você acha que deve ser compreendida? O suco da uva. Beba um pouco disso e será bom para o seu estômago. E quanto a Jesus? Bem, ele também transformou a água em oinos. Tudo bem, será que era alcoólico ou não? Ora, se levarmos em conta todo o restante da Bíblia, fica óbvio que Jesus transformou em suco de uva. E os estudiosos dizem que, a julgar pelo tamanho daqueles recipientes, Jesus teria criado mais de 460 litros daquela bebida. Agora, você realmente acha que Jesus teria criado mais de 460 litros de bebida alcoólica? Mas foi esse mesmo Jesus que inspirou Salomão a dizer: "Nem olhe para a bebida alcoólica." É claro que Jesus não daria isso para as pessoas. Ele iria embebedar todo mundo ali. Ao levarmos em consideração todo o restante da Bíblia, fica óbvio que Jesus criou o mais puro e doce suco da uva. E, aliás, os seus discípulos seguiram o exemplo. Vocês sabiam que os discípulos de Jesus chegaram a ser zombados por serem bebedores de vinho novo?
Vocês conhecem a história do batismo do Espírito Santo, não é? Quando os discípulos receberam as línguas de fogo e passaram a falar em línguas, o que deixou as pessoas impressionadas pelo Espírito Santo, pelo poder de Deus, por estarem vendo os discípulos pregarem o Evangelho em línguas estrangeiras. Mas acontece que alguns zombaram deles. Disseram, esses caras aí estão bebendo vinho novo. Esses seguidores de Jesus adoram beber um vinho novo. Mas por que zombaram dos discípulos dizendo que estavam bêbados de vinho novo? Os discípulos de Jesus eram conhecidos por serem fortes nessa área da vida. Graças a Deus por isso. E se eles permaneceram firmes diante do ridículo, nós também podemos. Mas a Bíblia diz que há uma bênção no vinho novo. Quando o vinho novo ainda se encontra no cacho de uvas, os homens dizem, não o destruam, pois há bênção nele. O que Deus chama de bênção é o puro suco da uva, que é bem diferente do vinho alcoólico. A Bíblia é sempre clara. Mas algumas pessoas dizem que o vinho é bom para o coração. Bom, não se esqueça de que o vinho alcoólico é uma toxina para o corpo, e toxinas aumentam o risco de câncer. O jornal The Independent publicou a seguinte manchete: vinho vermelho aumenta o risco de câncer, mas 9 a cada 10 bebedores de vinho não estão cientes do perigo de se beber vinho. Pelo jeito, a indústria de vinhos está fazendo um excelente trabalho de marketing, dizendo que o consumo de vinho reduz o risco de ataque cardíaco. Por outro lado, a população está em total ignorância a respeito do risco de câncer. Até mesmo uma pequena dose não deixa de ser um veneno. E se você toma uma dose por dia, a longo prazo isso é muita coisa. A respeitada Mayo Clinic questiona se o vinho é realmente bom para o coração. A Associação Americana do Coração e o Instituto Nacional de Coração, Pulmão e Sangue não recomendam que você comece a beber álcool para prevenir doenças cardíacas. O álcool vicia e pode causar ou piorar outros problemas de saúde. O vinho é composto dos nutrientes do suco da uva, mais o veneno resultante do processo de fermentação da uva. Ora, por que não ter os nutrientes sem o veneno? Apenas tome o suco da uva. Ok, vamos falar de cigarros agora. 20% das mortes dos Estados Unidos estão relacionadas ao tabaco. Você sabia que cada cigarro reduz a vida do fumante em 14 minutos? Cada cigarro diminui 14 minutos. Os fumantes morrem cerca de 14 anos mais cedo. E os 10 mandamentos dizem, não matarás. Mas como se tudo isso não fosse ruim o suficiente, eles atrapalham a nossa vida espiritual. O cigarro não apenas diminui a nossa vida, mas acaba com nossa conexão com Jesus. Todo mundo sabe que fumar é errado. Eu não vou perder tempo com isso. Mas precisamos depender do poder de Jesus para vencer isso. Podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Ele tem o poder para fazê-lo parar com qualquer hábito que esteja destruindo a sua vida espiritual. Todo tipo de vício prejudica o nosso tempo, nossas finanças, nos deprimem, e Jesus tem o poder para nos ajudar a parar com elas. Você pode achar impossível, mas a Bíblia diz que podemos tudo naquele que nos fortalece. Deus pode prover todas as suas necessidades. Deus suprirá todas as necessidades de vocês de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Isso inclui todo tipo de mau hábito, pensamentos negativos, ira, qualquer coisa ruim em nossas vidas. Mas voltando àquilo que colocamos em nossos corpos, qual seria a droga mais consumida no planeta? Bem, de acordo com um jornal de pesquisas, a cafeína é a droga psicoativa mais popular em todo o mundo. Seja tomada no café da manhã ou naquele refrigerante que você bebe à tarde, o mundo está completamente viciado em cafeína. De acordo com uma pesquisa conduzida pelo jornal New Scientist, 19% dos adultos americanos consomem algum tipo de cafeína diariamente, o que faz da cafeína a droga legalizada mais popular e utilizada pelo mundo. Bem, você pode dizer, Deus não liga para o meu consumo de cafeína, isso não é um ponto de salvação. Amigo, pare para pensar. Será que Satanás quer o seu cérebro funcionando adequadamente? É claro que não, ele não quer sua cabeça funcionando direito. E você sabia que a cafeína é um inibidor de neurotransmissores? Ela impede que as mensagens, por assim dizer, circulem pelos circuitos de seu cérebro.
É por isso que ela causa a sensação com a qual estamos acostumados. O diabo sabe que não pode fazer todos os cristãos beberem álcool, muito menos o cigarro. Então ele vai te dar uma droga e dizer que é inofensiva. Ele te diz que essa droga não é tão ruim quanto as outras. O resultado dessa estratégia é que 90% das pessoas consomem cafeína todos os dias. Mas por trás das cortinas ele está impedindo que o seu cérebro funcione corretamente. Sabe, quando você quer viver bem, viver com Cristo, ser vitorioso, você não pode se permitir ser escravo de nada. Quando você esquece de beber o seu café, você começa a tremer de tarde, a sentir dor de cabeça. Sabe, eu era assim, eu vivia essa experiência. E eu sentia que algo não estava bem. Você não pode negar que isso é um problema. E eu quero me livrar de problemas. Eu quero ser uma pessoa livre. Não quero essas correntes em minha vida. Essa abstinência é a prova de sua escravidão química. O Hospital John Hopkins diz: a cafeína é a droga alteradora da mente mais utilizada no mundo todo. A Universidade de Duke também diz o seguinte: nós descobrimos que a cafeína interage com o nosso estresse e, na verdade, o intensifica. Agora eu quero que vocês levantem a mão. Quantos aqui querem mais estresse na sua vida? Eu acho que poucos aqui querem mais estresse, não é? Eu quero a paz que transcende todo entendimento. E isso vem através de Jesus, não da cafeína. Mas eles sempre mencionam os nutrientes. O café tem nutrientes. Tudo bem, os grãos de café têm nutrientes, mas por que não consumir outros grãos que contenham esses mesmos nutrientes? Não precisamos do grão do café. Passe a comer mais legumes, introduza-os em sua dieta e você terá os benefícios. Você não precisa viver acorrentado ao café. Muito bem, estas questões remetem até os tempos de Israel. É dito lá em Êxodo que se você der ouvidos à voz de Deus diligentemente, fizer o que é reto aos seus olhos, ouvir os seus mandamentos e guardar os seus estatutos, nenhuma dessas doenças que eu trouxe sobre os egípcios os atingirão. Eu sou o Senhor que os cura. Nós classificamos a diabetes e as doenças cardíacas como doenças da modernidade. É a dieta ocidental que causa essas doenças. Acontece que isso não é novidade, já acontecia lá no Egito. Ao fazerem análise de esqueletos e múmias egípcias, especialmente dos egípcios mais abastados, que tinham mais condição de comer esse tipo de dieta, descobriram que eles eram cheios de doenças. Assim como a Bíblia diz, Deus disse que os egípcios estavam doentes. Se seguirem o estilo de vida que eu recomendo a vocês, o risco dessas doenças diminuirá muito. Vocês serão muito mais saudáveis. Muito bem, quais são as orientações divinas para a nossa alimentação? Vamos começar analisando a dieta original. Abra sua Bíblia lá em Gênesis 1, verso 29. Acho que você sabe que no Jardim do Éden nada morria. Deus nos criou à sua imagem. Nós não evoluímos a partir de nada. Nós não viemos de um processo no qual apenas o mais forte sobrevivia por bilhões de anos. Não, nós somos criados por Deus, lá no Jardim do Éden. E não havia morte lá. Sabendo disso, o que foi que Deus deu a eles como alimento? Lá no verso 29 diz assim: E disse Deus: Eis que vos tenho dado toda a erva que dê semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda a árvore, em que há fruto que dê semente, ser-vos-á para mantimento. Vocês viram que a carne não fazia parte da dieta deles? Adão apenas deu nome aos animais, ele não os comeu. Não havia morte lá no Éden, isso é uma coisa maravilhosa, e será assim novamente na nova terra. Isaías 11 diz que haverá paz entre os animais naquele lugar. O leão e o cordeiro deitarão juntos. É uma belíssima imagem do Éden restaurado. E de acordo com Apocalipse 21, não haverá mais morte. Não haverá mais carcaças. Não haverá morte de animais, nem morte de seres humanos. É Satanás que gosta da morte. Ele gosta dessa imagem de abutres arrancando olhos de corpos de animais mortos. Isso é o que Satanás aprecia. O hobby e passatempo de Satanás é admirar, entre aspas, essas coisas. Tudo que ele gosta são trevas, brutalidade. É isso que ele quer. Que distorção do que Deus criou, não é? Agora vá para o capítulo 3, verso 18.
Veremos mais a respeito da dieta original. Diz aqui no verso 18, do capítulo 3, comerás a erva do campo. Então, mesmo após a queda, a dieta do ser humano continuou a ser baseada em plantas. E, por acaso, você já ouviu falar de Matusalém? Matusalém ganharia qualquer concurso de longevidade. Ele viveu 969 anos. É o que diz lá em Gênesis capítulo 5, verso 27. Matusalém viveu 969 anos. E isso nesta dieta baseada somente em plantas. Perceba como os antediluvianos viviam centenas e centenas de anos, como vimos no caso de Matusalém. E Deus colocou seus filhos de Israel sob a mesma dieta lá no deserto. Ele deu maná para eles. Deus queria que voltassem à dieta simples. É claro que eles se revoltaram, pois queriam as panelas de carne do Egito. Deus então enviou cordonizes para eles. E vocês vão comer tanta carne, mas tanta carne, que vai sair pelos seus narizes. Deus ensinou uma lição a eles. Enquanto eles ainda estavam comendo a carne, veio uma praga sobre eles. E lá em 1 Reis 19, é mencionado um anjo cozinhando para Isaías. Isaías precisava de forças, ele teria uma grande jornada pela frente. E o que foi que o anjo fez para ele? Pão e água. Foi uma alimentação simples. Essa comida deu forças a ele por 40 dias. Falando nisso, Salmos 78 menciona o maná como sendo comida dos anjos. Não é legal que o anjo tenha cozinhado para Elias? Ele comeu comida de anjos. A alimentação é um tema recorrente na Bíblia. Tem a comida do Éden, a comida da nova terra. Falando nisso, há uma árvore na nova terra que dará um fruto diferente a cada mês. Graças a Deus por seu poder milagroso, que nos cria esses alimentos tão bons. Deus preparou os israelitas para irem a Canaã através desses alimentos. E fica aí a dica, porque estamos à beira da Canaã celestial. Tá, mas em relação à alimentação cárnea, como isso começou na Bíblia? Vamos lá para Gênesis capítulo 9. No verso 3, Deus diz que tudo que se move e vive seria para o nosso mantimento. Assim como toda a erva, agora a carne também passaria a ser parte de nossa alimentação. Tudo aquilo que é vivo e se move seria para nosso mantimento. Então, será que a Bíblia se contradiz aqui? Já que no Éden eles não comiam carne, o que aconteceu? Bem, no início, essa era a melhor dieta para nós. Antes do dilúvio, os filhos de Deus se alimentavam apenas de alimentos vegetais. Agora, no entanto, Deus permite ao ser humano comer carne. Muito bem. Se formos para Gênesis 6, 7, 8, o que aconteceu antes dessa permissão de Deus para comer carne? Você sabe o que aconteceu antes dessa permissão ser dada? O dilúvio. Aconteceu o dilúvio. Quando Noé e sua família saíram da arca e viram a terra toda destruída, onde estavam as árvores frutíferas? Onde estavam aquelas férteis fazendas? A terra estava completamente arrasada. Aquela situação deve ter sido muito estranha para Noé, já que por 600 anos, a dieta apontada por Deus era vegetariana, apenas plantas. E agora Deus diz a Noé que ele poderia matar o animal, cortá-lo em pedaços e mastigar sua carne? Era horrível, mas ele precisava fazer para se alimentar. Ele não possuía mais aquela abundância de vegetais, frutas e legumes à sua disposição. Agora, será que Deus permitiu a Noé comer qualquer tipo de carne? Vá para Gênesis 7, verso 2. Veja a distinção que Deus fez logo aqui no início, em Gênesis 7, verso 2. Leve com você 7 casais de cada espécie de animal puro, macho e fêmea, e um casal de cada espécie de animal impuro, macho e fêmea. Quantos animais impuros foram levados para a arca? Apenas 2. Quantos animais puros foram levados à arca? 7 casais. Noé e sua família poderiam comer dos animais impuros? Claro que não, senão esses animais seriam extintos. Deus, então, fez uma distinção entre animais puros e impuros desde aquela época. Mas você pode dizer, esse negócio de carne pura e impura não é coisa de judeu? Mas não é. Veja bem, volte lá para Gênesis. Por acaso Adão era judeu? Claro que não, ele existiu muito antes dos judeus. Portanto, essa distinção feita por Deus antes do dilúvio é muito anterior que aos judeus.
Mas afinal, que tipo de coisas mudaram com a crucificação de Jesus? Foram as leis cerimoniais. Essas não valiam mais para os cristãos. As leis cerimoniais envolvendo o sacrifício de cordeiros, as festas religiosas, etc. Também as leis nacionais da nação de Israel daquele tempo não se aplicam para nós hoje. Atualmente, cada país possui as suas próprias regras. A circuncisão também não era mais necessária. Então, de fato, há certas coisas que não se aplicam aos cristãos. Mas será que isto mudou? Será que as coisas que fazem bem ao corpo humano mudaram por causa da cruz? Nossa fisiologia mudou na cruz? O que era saudável para Pedro antes da morte de Cristo, continuou sendo saudável a ele depois da crucificação de Jesus. Mas por que eu mencionei Pedro? Abra sua Bíblia em Atos 10. Pedro é uma analogia muito boa para nós. Pedro deixa muito claro o que ele comia depois da cruz. E a visão que Pedro teve costuma ser distorcida e utilizada por cristãos para justificar o consumo de qualquer tipo de carne. Mas, como eu disse, essa visão foi mal interpretada. Satanás conseguiu inserir o seu engano aí, que é justamente a razão pela qual fizemos essa série. Antes de lermos o texto em Atos 10, eu preciso dar o contexto a vocês. O apóstolo Paulo diz em Gálatas 2, verso 12, que Pedro estava se afastando dos gentios. Ele estava lutando com intolerância em seu coração, pois, sendo um cristão judeu, ele via os cristãos gentios como uma segunda classe. E Paulo diz lá em Gálatas 2 que ele repreendeu Pedro pessoalmente por causa disso. O próprio Pedro estava lutando com intolerância em relação aos gentios. Isso também é uma importante lição para nós. Pedro estava causando divisão na igreja. E você vê divisão em nossa sociedade hoje. Mas por quê? Não precisamos dessa divisão a respeito de raças e etnias. Nós somos tão abençoados pela palavra de Deus que Atos 17, 26, que Deus criou todas as nacionalidades a partir de um mesmo sangue. Somos uma raça humana. Todas as nacionalidades vieram de Noé, de Adão. Nesse sentido, nós somos todos filhos de Deus. Não há razão alguma para intolerância. Ainda mais quando se trata da família cristã. Somos todos filhos de Deus, todos herdeiros da herança. Não existem judeus ou gregos. Somos todos um em Cristo. Então, biblicamente falando, a minha identidade nacional não chega nem perto de minha identidade de cristão, de minha identidade de humano para com os outros seres humanos. Vejamos agora como Deus testou Pedro lá em Atos 10. O verso 9 diz assim: E no dia seguinte, indo eles seu caminho, e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar, quase a hora sexta. Tendo fome, queria comer, e enquanto lhe preparavam a refeição, caiu em êxtase. Viu o céu aberto e algo semelhante a um grande lençol que descia à terra, preso pelas quatro pontas. E o que havia sobre esse lençol? Vamos ver. Contendo toda espécie de quadrúpedes, bem como de répteis da terra e aves do céu. Havia todo tipo de animais nesse lençol descendo do céu. E Pedro, ao ver esse grupo de animais, ele então escuta uma voz que disse: Pedro, levanta, mate e coma. Pedro respondeu: De jeito nenhum, Senhor, jamais comi algo impuro ou imundo. Lembre-se, isso é depois da crucifixão. Eu não vou comer nada impuro. A voz lhe falou uma segunda vez: Não chame de impuro o que Deus purificou. E isso aconteceu 3 vezes. Se você apenas parar aí e não ler o resto do capítulo, você vai pensar: bom, agora podemos comer todo tipo de animal? Bem, vamos continuar lendo. Vá para o verso 28. Essa parábola, essa visão, simboliza algo. Veremos que Pedro aprendeu uma lição, pois seu coração estava errado quanto a isso. Ele disse a eles no verso 28, Vocês sabem muito bem que é contra a nossa lei um judeu associar-se a um gentio ou mesmo visitá-lo. Só um parênteses. Esta era uma lei dos fariseus. Era uma lei criada por homens, que os judeus praticavam naquele tempo. E ele continua, Mas Deus me mostrou que eu não deveria chamar impuro ou imundo a homem nenhum. Pedro foi convencido e se arrependeu. O que o verso diz?
que não devemos chamar de impuro ou imundo a homem nenhum. O que isso quer dizer, então? Que naquela visão, Deus não estava dando permissão para comermos qualquer tipo de carne. Vamos revisar? A dieta de Adão e Eva era somente baseada em plantas. 600 anos depois, acontece o dilúvio, a terra é destruída. Deus permite que o homem coma temporariamente carnes puras. E essas carnes continuam puras até o Novo Testamento. Na verdade, até Apocalipse 18, verso 2, é feita uma referência aos animais impuros. Ele menciona as aves impuras e detestáveis. Vemos então que essa distinção entre os animais ocorre de Gênesis a Apocalipse. Essa distinção jamais foi desfeita, perdura até hoje. E no céu, finalmente voltaremos ao plano original, ou seja, deixaremos de comer carne. Agora, eu peço que abram em Levíticos 11. As pessoas ficam até apreensivas ao ler esse capítulo. Muitas delas não querem nem ler por medo de descobrirem alguma coisa que estão comendo de errado lá. Será que Deus quer te revelar alguma coisa essa noite, meu amigo? Eu sei que é difícil, eu sei muito bem. Mas antes de lermos Levíticos 11, que traça uma linha muito clara entre o que é permitido e o que não é, se Deus te dissesse hoje para abrir mão da coisa mais preciosa da sua vida, apenas hipoteticamente falando, você abriria a mão? Nós precisamos testar o nosso coração em relação a isso. Precisamos sempre estar dispostos a abrir mão daquilo que mais amamos para Deus. E se a comida for a sua coisa mais preciosa, eu sugiro que você faça aquele teste de Daniel. Você está disposto? Se Deus quiser hoje te levar de volta para o Éden, em relação à alimentação, em relação ao sábado, em relação ao casamento, você estaria disposto? Você estaria disposto a abrir mão de seu estilo de vida para fazer a vontade de Deus? Ele nos está preparando para o céu. Vivemos no dia da expiação, na purificação do santuário. Precisamos nos certificar de que estamos fazendo tudo o que podemos. Muito bem. Chegou a hora de abrirmos Levíticos 11. Gênesis, Êxodo, Levíticos... E não vá me dizer que Levíticos não tem nada para nós hoje, porque o próprio Noé já fazia distinção entre os animais. Levíticos apenas define essa distinção que foi dada a Noé, antes mesmo que houvesse qualquer judeu na terra. Levíticos 11, verso 3. Qualquer animal que tem casco fendido e dividido em duas unhas e que rumina, esse podemos comer. Mas vocês não poderão comer aqueles que só ruminam, nem os que só têm o casco fendido. O camelo, embora rumine, não tem o casco fendido. Ele é impuro. Minha querida audiência, desculpe, mas vocês não podem comer camelo. Triste, não? É muito triste. Tá bom, esse foi brincadeira, mas o próximo é realmente difícil. Verso 7. O porco, embora tenha casco fendido e dividido em duas unhas, não rumina. Ele é impuro. Isso mesmo, o porco é impuro. Os porcos são cheios de parasitas. Eles comem tudo que há na frente deles. Ah, mas eu cozinho bastante a carne. Não, isso não adianta. Você elimina apenas parte deles. Uma pessoa no Arizona foi ao médico reclamando de uma dor na cabeça, e o médico descobriu que havia um parasita enorme no cérebro dele. Foi por causa do porco que ele havia comido. A carne de porco também aumenta significativamente a chance de câncer. Foi feita uma pesquisa em que se constatou que a carne de porco aumenta tanto as chances de contrair câncer como o cigarro. Ora, nós temos avisos por toda parte alertando contra o perigo de fumar. Por que não há o mesmo a respeito da carne de porco? É o que disse a pesquisa. Isso sem mencionar as doenças do coração. Há uma série de doenças relacionadas a isso também. Mas o verso 9 de Levíticos 11 diz mais. De todas as criaturas que vivem na água do mar e dos rios, vocês poderão comer todas que possuem barbatanas e escamas. Mas as criaturas que vivem no mar e rios, que não possuem barbatanas e escamas, quer dentre todas as pequenas criaturas que povoam as águas, quer dentre todos os animais das águas, serão proibidas para vocês. Você consegue se lembrar de alguma coisa que comemos tirada dos mares, que não tem barbatana e nem escamas? Tem um monte de coisas. O cação, o camarão, as ostras, lagostas. Você sabia que os camarões são os lixeiros do oceano? Por exemplo, os moluscos funcionam como filtros.
que uma ostra é capaz de filtrar 190 litros de água por dia. Infelizmente, as toxinas filtradas por elas acabam parando no corpo de alguém. Eu tenho um filtro de água lá na minha casa. É um filtro de gravidade. A água vai caindo devagarinho. Sabe, eu nunca achei a vela do meu filtro uma coisa apetitosa para se comer. Você não quer comer filtros imundos. E continuando a falar sobre esses peixes impuros, eu me deparei com um livro escrito pelo Rick Warren sobre a dieta de Daniel. Eu fiquei empolgado. Nossa, finalmente vão começar a sugerir o plano de dieta de Daniel. Essa dieta é fantástica, vamos ver o que o livro diz. Eu achava que encontraria a dieta de Daniel ali no livro. Dieta vegetariana, sem álcool. Mas o que eu encontrei foram as seguintes recomendações. Espetinho de camarão. Veja, eu acho que eles são bem intencionados, mas tenho certeza que Daniel não comeu isso. O povo de Deus nunca colocou isso na boca. A nossa norma deve ser a palavra de Deus. Devemos tomar cuidado com essas modas de culinária. A opinião humana é muito falha. Nós temos que depender da palavra de Deus. Não há como errar se você seguir a recomendação bíblica. Ah, margarina é bom, margarina é ruim. A dieta Atkins, dieta paleo, dieta cetogênica. Quer saber? Eu vou ficar aqui com a Bíblia. Eu prefiro a dieta que foi dada para Adão e Eva. Com a Bíblia, você não fica na dúvida. Você não tem que ficar procurando as últimas novidades que os blogueiros estão postando. Jesus não declarou limpos o camarão, o porco. Ainda assim, as pessoas querem forçar isso utilizando Marcos 7:19. A palavra que Jesus usa ali é comida. Aquela lavagem de mãos era algo especial que foi criado pelos fariseus. Eles impunham essas regras inventadas por homens sobre o povo. O que Jesus diz ali é que a comida não se torna impura por causa que você não lava a mão cerimonialmente, como dizem os fariseus. Mas entenda que a definição de comida para Jesus é justamente essa que está na Bíblia. É a dieta que faz distinção entre animais puros e impuros. Jesus nunca deu permissão para comermos animais impuros. E Jesus tampouco disse a Pedro que o porco se tornou magicamente limpo em Atos. Você também deve ter ouvido Romanos 14, que se você come vegetais, você tem fé fraca. Você já ouviu essa daí? É uma completa distorção. Nesse texto, Paulo está falando das carnes sacrificadas para ídolos. Ele fala sobre isso em detalhes em 1 Coríntios capítulo 8. A questão é que Paulo está falando das pessoas que têm a consciência sensível. As pessoas sentiam que não deveriam comer aqueles alimentos vendidos no mercado que haviam sido oferecidos para ídolos. Afinal, eram pagãos que tinham preparado a carne. Essas pessoas sentiam que essa carne era contaminada e sentiam-se mal com sua própria consciência, pelo fato da carne ter sido sacrificada a ídolos. Mas não tem nada que ver com o tipo da carne. A verdadeira questão é se eles deveriam ou não comer uma carne sacrificada a ídolos. Paulo então diz que algumas pessoas poderiam sentir essa convicção. E Paulo disse que se você não vê problema nenhum nisso, tome cuidado para não acabar sendo um fardo na consciência dos mais fracos na fé. Isso era um assunto que girava em torno ali da igreja primitiva, mas não tem nada que ver com animais impuros. Agora, devemos considerar outra coisa. Tudo bem, até aqui vemos esses itens que foram bem delineados, que proíbe os cristãos de hoje de comer certos tipos de carne. Mas a questão é que há coisas hoje no mundo que não existiam nos tempos bíblicos. Precisamos usar nosso discernimento, nosso julgamento, precisamos orar a respeito, para saber se coisas que existem hoje que não existiam naquela época podem ser consumidas. E veja, não estou nem mais falando de cigarro, que é uma coisa óbvia. Eu me refiro à indústria de alimentos. Hoje em dia, os alimentos são extremamente processados. Na verdade, eles são projetados. Há muita engenharia por trás deles. Eles são projetados para dispararem certos químicos no seu cérebro para viciar. A indústria de alimentos contrata até mesmo neurocientistas para projetarem os sabores dos alimentos. Não é interessante que chamamos isso de a manufatura dos alimentos? Ora, o alimento sai da terra, não temos que manufaturá-lo. São coisas extremamente processadas, que não deveriam estar em nossa dieta. Talvez, na época bíblica, seriam considerados impuros. E, mesmo falando das carnes limpas, elas são criadas de forma bem diferente dos da época bíblica. Compare as antigas fazendas em que eram criados os animais daquela época
com a maneira que os animais são criados hoje. Por causa dessa mudança, os animais de hoje estão extremamente doentes. As fazendas que criam os animais da maneira tradicional estão cada vez menores. As fazendas de hoje se tornaram verdadeiras fábricas. Mas não é apenas o ambiente. Eles enchem os animais de antibióticos. A carne não é mais a mesma de antigamente. Até mesmo o peixe de hoje, eles estão cheios de mercúrio. Eu não acho que Deus aprovaria as fábricas de animais que temos hoje em dia. Mas, enfim, a questão é que muitos de vocês devem estar pensando: ah, não, bacon nunca mais. Nunca mais pizza de pepperoni? Sim, eu sei que é difícil. A gente está dando risada aqui, mas eu sei que é complicado. É difícil você parar de comer algo que tem comido há 60 anos. Não é uma verdade fácil de encarar. Sem essa comida, as pessoas acham que sua vida será miserável. Sabe de uma coisa? É verdade, mas por pouco tempo. Quando eu parei de comer essas coisas, anos atrás, foi muito difícil, mas só por alguns dias. Sim, eu tive muita dor de cabeça quando parei de consumir cafeína. Eu era irritadiço, dor de cabeça, mas meu corpo estava se desintoxicando. Então, vai ser difícil. Jesus nunca disse que seria fácil. E vai ser difícil ver seus amigos curtindo, comendo tudo que querem. É verdade que você vai chorar, mas no final, o seu choro se transformará em alegria. Eu posso garantir a vocês que após meses e anos após deixar de comer tudo aquilo, a minha vida mudou. Tem sido uma enorme bênção. Eu não voltaria atrás, mas de jeito nenhum. As pessoas veem minha energia e perguntam: Scott, o que você andou bebendo? Você por acaso toma 1 litro de cafeína? Eu digo: não, eu apenas como vegetais e plantas. Também como carboidratos complexos, durmo bem, faço exercício. Mas não é apenas isso. Essa mudança também nos dá clareza de mente. Esse estilo de vida nos dá equilíbrio mental, emocional. Sabe, eu gosto de dizer o seguinte para aqueles que estão lutando: Deus jamais retiraria algo de nós se não fosse para o nosso próprio bem. Não é verdade? A Bíblia diz que Deus jamais retém coisas boas de nós. Salmo 84, verso 11. Deus não reterá as coisas boas daqueles que andam retamente. Deus se alegra de estender a mão para satisfazer os desejos dos seres vivos. Na mão de Deus está a alegria infinita. É importante dizer isso porque temos o costume de achar que Satanás é o mestre do prazer. Achamos que viver num mundo sem limites, comendo o que quiser, assistindo o que quiser, imoralidade, que isso nos dará prazer. Ele quer que achemos que o cristão fica com essa cara o dia inteiro, sem poder fazer nada de bom. Queridos, a abnegação de Deus traz felicidade. Um amigo meu me mostrou um estudo que foi feito que me deixou impressionado. Você sabia que cada porção de frutas que você coloca em seu dia lhe dará um impulso de felicidade mensurável durante o dia? Adicione apenas 1 porção de fruta em sua dieta. Isso já vai te fazer mais feliz do que antes. 2, ainda mais. 3, mais ainda. Sabe o que está acontecendo em seu cérebro? Você está limpando aquelas coisas que tornam sua mente lerda. Isso vai te fazer ficar triste, talvez até te levar à depressão. Mas esse tipo de alimento e a nutrição que ele traz aumentará a sua felicidade. Nós teremos menos irritabilidade, menos desequilíbrios emocionais, teremos mais felicidade. Esse é o nosso Deus. Quer saber? Deus entende muito mais de prazer que Satanás. O prazer de Satanás te dá alegria momentânea, mas você logo em seguida fica depressivo. Ele dessensibiliza os seus sensores de prazer, de forma que você sempre precisa de mais, mais e mais para se manter satisfeito. E isso é vício que acaba levando à depressão. Mas sabe, não é apenas em relação ao estômago. O estilo de vida, de forma geral, pode aumentar a sua felicidade. A hidratação, a luz solar, o ar puro, um bom sono, acordar cedo, ter um bom descanso, confiar em Deus, se estressar menos. Aliás, o descanso do sábado é muito importante nisso tudo. Eu recomendo então que você faça o experimento de Daniel em sua vida. Faça o que ele fez e compare o resultado com como você está agora. Sabe, o meu pai era um oftalmologista. Quando as pessoas entravam no consultório dele, a maioria achava que estava enxergando bem. Elas diziam: não, eu não preciso de óculos, doutor, eu enxergo muito bem. Ah, é verdade? Então vamos fazer o teste. Elas então liam a primeira linha com facilidade, mas aí chegavam na segunda, já tinham que forçar mais.
Ele então colocava uma lente e falava qual deles ficou melhor, 1 ou 2. Parece que o 2. 2 ou 3? O 2. 2 ou 4? 2 é melhor. Finalmente, o médico concluirá que o grau número 2 é o melhor para você. Sua vida será muito melhor com ele. Faça o mesmo, teste. Prove a boa e santa vontade de Deus para a sua vida. E não é algo que deveríamos temer, pois apenas melhorará nossas vidas. Provai e vede. Teste alguma coisa diferente. Eu sei que nós nos acomodamos facilmente com as coisas. Podemos estar bem do jeito que estamos agora. Eu sei que mudanças são desconfortáveis. A gente gosta do caminho mais fácil. Mas vale a pena tentar. Ou talvez você esteja dizendo para si mesmo: eu sei que sou viciado. Eu não consigo deixar aquilo. Mas eu vou dizer algo para você. Jesus não está apenas lhe dando a convicção de que você precisa parar com isso. Ele está te convencendo de que você precisa parar com isso agora, porque está ferindo o coração de Deus. Não está apenas machucando você, mas os outros também. Deus quer que você substitua isso por algo muito melhor. É isto que Deus realmente quer. A ideia não é simplesmente desistir de alguma coisa nociva. Não é apenas a ideia de vou parar com isso. A ideia é o que você vai colocar no lugar daquilo. Você vai encher sua barriga das coisas boas que Deus criou. Ao invés do cigarro, você vai beber água. Você vai substituir o vício por um bom hábito. Sim, não será fácil, mas Deus tem misericórdia de nós. Ele tem paciência com as nossas lutas. O próprio Jesus teve que lutar com as tentações. E Ele pode nos dar a sua vitória também. O que Deus está pedindo é que você entregue seu coração a Ele. Ele quer a sua vontade. Pode ser que você ache que não consiga parar, mas você gostaria de parar. Você deseja jogar essas coisas que estão te fazendo mal no lixo. Seja fast food, cigarro, cafeína. Você gostaria de dizer não a essas coisas? Eu preciso de uma resposta muito rápida de vocês. Ainda que seja difícil para vocês, eu insisto para que deem um passo de fé. A palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Se você estiver com medo do caminho à sua frente, por estar escuro, por não saber o resultado de tantas mudanças radicais, você só vai saber quando der o primeiro passo. Deus revelará o próximo. A luz da palavra de Deus ilumina a nossa passagem. Entregue a Deus a sua vontade. Para o homem isso é impossível. E é mesmo, mas o verso não termina aí. Para o homem isso é impossível, mas para Deus, tudo é possível. Senhor Deus, eu não tenho força de vontade, eu falho toda hora. E Ele diz, é verdade, você não tem a força de vontade, mas se você me der a sua vontade, eu lhe darei a força. Entregue tudo a Deus. Diga a Ele, Senhor Jesus, não importa o que. Ao longo desta série, meu estilo de vida foi desafiado, o meu entendimento da verdade e a maneira como encaro o dia de sábado agora. Mas, Senhor Jesus, eu entrego tudo a Ti. Minha vida não me pertence. Sabe, eu amo essa frase que eu cresci ouvindo. É uma citação de centenas de anos atrás. É uma bela citação elaborada por protestantes, que enfatiza o primeiro ponto da doutrina deles, que diz assim: qual é a minha única esperança, seja na vida, seja na morte? É a esperança de que não sou de mim mesmo, mas meu corpo e alma pertencem a Jesus Cristo. Não pertenço a mim mesmo, sou o templo do Espírito Santo. Me esvazie de mim mesmo, Senhor. Dá-me a vitória sobre o egoísmo, para que eu viva para o Senhor. Para qual aspecto de sua vida o Senhor está falando agora mesmo para você? Diga sim ao Senhor. Peça a Ele que te ajude a colocar de lado isso. Não se desanime, Ele tem um plano para você. Ele andará contigo em novidade de vida. Ele promete resgatá-lo de seus hábitos errados. Se esforce em relação a isso e Ele lhe dará a vitória. Louvado seja Deus que nos dá o quê? A vitória. O livro de Apocalipse repete por 7 vezes que você é um vencedor. Jesus vai lhe dar essa vitória. Basta você usar a sua vontade. Tudo depende do bom uso da vontade. A gente não fica inerte. Nós precisamos avançar, nos mover. Faça a sua parte e Ele lhe dará a vitória.
Eu creio que isto é uma promessa. Este é o final de nossa série. Eu tenho certeza que muitas coisas tocaram o seu coração. O meu coração foi tocado enquanto eu apresentava essa série. Esta é a hora da decisão. É hora de decidir. Decida ir até o fim com Jesus. Talvez você decida pelo batismo. Talvez você nunca foi batizado da maneira bíblica, por imersão. Afinal, a palavra batismo significa literalmente submersão. A frase ser batizado por imersão é até uma redundância. Ser batizado é ser submerso. Então, talvez você nunca seguiu o plano bíblico do batismo. Eu sei que é bonitinho ver o bebê receber umas gotinhas na testa quando é batizado, mas este não é o batismo bíblico. O batismo bíblico é aquele em que você se arrepende e decide pelo batismo. Talvez ao longo dessa série, Deus falou ao seu coração e você se arrependeu de alguma coisa. Talvez você esteja lutando com algo muito sério em sua vida. Você sabe o que a palavra arrepender significa? Significa literalmente converter. Eu estava indo nesta direção, mas agora eu converti a minha direção para Jesus. Se arrependa e se batize. Talvez os seus conceitos e crenças mudaram a respeito de doutrinas. Talvez os seus olhos foram abertos para enganos. Jesus disse aos seus discípulos: eu os enviarei para ensinarem o Evangelho e batizarem. A palavra ensinar vem primeiro. Alguns até foram batizados por imersão. Mas então, eles aprenderam uma nova verdade. Finalmente entenderam o caráter de Deus. Passaram a amar Jesus por causa de sua verdade. Talvez essa pessoa queira se rebatizar, queira recomeçar a sua vida a partir desta nova verdade. Ou talvez você já ouviu tudo isso, mas se desviou. O rebatismo não é errado. Está lá em Atos 19. Pessoas que já haviam sido batizadas, mas aprenderam uma nova verdade, foram batizadas por uma segunda vez. Se essas novas verdades tocaram o seu coração, chegou a hora de assumir um compromisso público com Jesus. Assuma uma nova posição com Jesus. Comece essa nova jornada espiritual em sua vida. Essas verdades essenciais bíblicas não foram dadas a você apenas para informação. Você não recebeu essas informações todas apenas para satisfazer sua curiosidade. Essas verdades devem lhe transformar. Não são informativas, mas transformadoras. Talvez eu esteja falando para alguém que ouviu o Evangelho pela primeira vez. Talvez você esteja dizendo: Jesus Cristo morreu por mim. Eu quero dar minha vida a Ele. Talvez tenha sido a primeira vez que você ouviu que a salvação é o perdão e purificação, e que a purificação do santuário celestial está ocorrendo agora mesmo. Entregue a sua vida a Jesus para que Ele te salve agora. Entregue-se a Jesus para que Ele o transforme e para que Ele renove a sua mente. Todos os exércitos da noite desaparecerão diante do nome conquistador de Jesus. Sabe, a respeito desses mitos mortais, talvez você estivesse com medo desta figura de chifres e cauda. Ora, não se esqueça que ele é apenas um ser criado. Ele é de fato astuto e enganador, mas em nome de Jesus, ele não é nada. Muito em breve ele será esmagado pelos nossos pés. Romanos 16. Deus irá esmagá-lo debaixo dos nossos pés, pois nós somos soldados do exército de Deus. Tudo isso desaparecerá. Cada engano, cada vício, cada depressão, cada poder das trevas, tudo será destruído. Nunca mais haverá tristeza. Você está ansioso para a segunda vinda de Jesus? Não vá embora sem dizer sim ao que Ele pediu de você. Temos que obedecê-lo e andar com Ele assim como Enoque. E então, talvez termos o privilégio de irmos para o céu sem ver a morte. Vamos orar. Querido Pai, somos tão agradecidos pelo poder que nos é dado em nome de Jesus para vencer Satanás, os pecados. Obrigado pelo poder de Jesus para vencermos os enganos, os vícios, a depressão. Nós te amamos, Jesus. A nossa vida te pertence.
Todos vamos ao Calvário buscando purificação, através apenas dos méritos e justiça de Cristo. O poder está no sangue do Cordeiro, o poder para vencer os nossos maus hábitos. E eu oro para que, quando sairmos, levemos essas promessas em nosso coração, que caminhemos cada passo de nossas vidas, sentindo a preciosa presença de Jesus ao nosso lado. Que a partir de hoje, a nossa vida seja dedicada a Ti. Caminhe ao nosso lado, Senhor. Ajuda-nos. Em nome de Jesus. Amém.